fazer uma introduçãozinha, né? Esse assunto do autismo é um assunto bastante delicado, né? Um quadro que aparenta estar cada vez mais evidente, mais presente, né? E se falando mais, que é bom isso. Quanto mais informação as pessoas tiverem, e essa é a intenção das nossas lives aí, né? Ampliar o entendimento das pessoas e a gente dividir um pouco da nossa experiência, né? A gente vai falar, todas as nossas informações aqui são baseadas, né, em evidência científica, mas principalmente também dividindo a nossa experiência diária, né, a nossa prática. A gente acaba tendo o privilégio de trabalhar num setor de internação, né, onde as crianças são internadas e ficam com um familiar presente, né, e normalmente é a mãe. Então, a gente acaba tendo uma experiência de avaliação e de compreensão maior, né, do contexto do autismo, que o autismo, eu falo que ele é, né, é o espectro autista, é um amplo espectro, e para abordar e tratar, o espectro tem que ser amplo também, né? Não adianta a gente só focar na criança, no detalhe, né, ficar querendo diagnóstico, e uma coisa que passa batido, muita coisa importante que a gente tem que estar entendendo o que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Aham. Enfim, então, né, a gente já está um bom tempo ali no hospital, acaba tendo esse privilégio, né, de ver diariamente, né, as mães, entrevistar bastante, a questão de entender a rotina, de entender o dia a dia na família, né? É uma coisa que eu sempre falo que é muito difícil, né? A gente em consultório que fica lá uma hora e meia atendendo o paciente, a gente tenta ter uma ideia do que é a vida da família que tem um paciente autista, né? E mesmo assim, perguntando bastante, esmiuçando ali a anamnese, tentando entender bem, a gente tem uma ideia, uma noção, né, de tudo que acontece, né? Eu estou falando não só da caracterização da criança, mas do ambiente familiar junto ali, né? Enfim, a gente vai começar falando, né, explicando as questões do autismo e a gente vai tirando as dúvidas aí gradativamente e vamos Isso. Felipe, batendo papo. eu acho importante, sempre gosto de falar também nos começos das aulas de autismo que eu fiz, que faço, né? É que assim, ó, a família do autista, eles acabam ficando muito suscetíveis a inúmeras opiniões, né? Eles ficam suscetíveis a várias teorias que muitas vezes acabam sendo teorias mirabolantes e ficando à mercê de teorias revolucionárias ou de uma solução mágica para o filho ou para a filha, né? E eu acho que isso é importantíssimo a gente frisar, porque isso não existe, certo? Então, bom, é importante falar assim que a doença ela pode ter uma evolução muito positiva, ela pode evoluir positivamente, como a gente fala na medicina, né? Porém, não procure essa solução mágica. A gente tem que acolher essa família, porque senão esses familiares, o pai, a mãe e os demais familiares acabam ficando muito suscetíveis a talvez profissionais que não são acostumados a tratar o autismo, né? Não são profissionais especializados em crianças com autismo. E conversando com o pessoal da AMA, né, até agradecer a AMA, tanto de Joinville, tanto de Itapoá, que fazem um serviço maravilhoso, né? Fica o nosso recado, o nosso agradecimento para eles. Essa preocupação que as AMAs da cidade têm, né? Que é de acolher essas famílias, que é de prestar esse suporte familiar mesmo, porque sabe que eles ficam suscetíveis, certo? O que você acha, Felipe? Isso aí é um assunto que né, é um transtorno global do desenvolvimento, né? Então, a gente precisa identificar o mais precoce possível características, né, sugestivas do quadro e mesmo que não fechando o diagnóstico, conseguir abordar e estimular para ter uma melhor evolução possível, né? Então, quanto mais precoce possível a abordagem, o estímulo, né, a indicação terapêutica adequada,
melhor é o prognóstico, melhor é o futuro dessa criança, melhor é a evolução, né? A Sim. avaliação da gente é sempre pautada na avaliação do neurodesenvolvimento, né? A avaliação psiquiátrica, a gente precisa ter um conhecimento geral, né? Em média, do que seria um desenvolvimento dentro da normalidade, né? O esperado, né? Com ressalvas, né? Não é uma coisa exata, mas dá para ter, a gente consegue ter parâmetros porque fazem parte do neurodesenvolvimento, né? E são esses parâmetros que a gente usa para ter esses critérios, esses sinais Sim. e gradativamente, se possível, fechar diagnóstico. O Sim. que Uma dúvida. isso que tu falou do charlatanismo é uma coisa bem complexa e eu acho que é até uma maldade, assim, pega justamente um ponto fraco da família, né? Porque como a gente falou, né, a gente vai abordar e avaliar algo que eu tenho que projetar o futuro para já começar a ter uma abordagem, um estímulo adequado. Eu posso prometer mundos e fundos, né? Eu posso falar que não, se tomar tal coisa, teu filho lá na frente vai ficar melhor. Ou se eu fizer tal negócio. Então a gente já viu muito sobre, né, várias terapêuticas aleatórias, sem comprovação científica nenhuma, Sim. medicações, e às vezes a gente vê um pessoal, né, como é que é o nome? Aquelas terapêuticas, Alternativas, assim, né? coisas sem comprovação nenhuma e acabam, você vê com custos absurdos, né? Eu já peguei paciente gastando R$ 30.000 Sim. com, né? Sim. E Ô, você vê que Felipe, não tem até, efetividade, não tem efetividade sim. significativa, né? Então, até é importante, né, colocar aí a gente falar em medicina baseada em evidência e trazer evidência sobre o autismo. Cada vez mais, e acho que você vai acabar concordando comigo, a gente tem tentado diagnosticar os pacientes o quanto antes. Então, essa história de diagnóstico precoce é algo que ronda sempre o assunto autismo. E hoje em dia, na psiquiatria, a gente tem falado em diagnóstico precoce, ou pelo menos, que fique muito claro isso, identificação dos pacientes de risco com menos de 1 ano de idade. E aí vão me questionar, poxa, menos de 1 ano de idade, mas você não vai avaliar a fala dele, né? Como é que você vai avaliar a fala antes de 1 ano de idade? Então, no começo, eu falei sobre algumas características do autismo. E uma delas é o déficit em habilidade social. E as habilidades sociais, por mais que pareça controverso, começa antes de 1 ano de idade. Então, é ali que a criança começa já a dividir a atenção, a chamar a atenção dos pais, a olhar nos olhos dos pais. Enquanto a criança mama, ela olha nos olhos das mães. Então, gente, antes de 1 ano de idade, eu estou dizendo aqui, que dá para a gente identificar crianças em possível risco, e aí sim a gente já começar a pensar numa intervenção precoce, e realmente precoce para esses pacientes. A gente sabe que ainda é uma realidade difícil, é algo ousado, né, afirmar isso, porém, para o futuro é o que a gente imagina, identificar esses pacientes muito cedo, sabe? Não sei se você compartilha dessa Sim, opinião. quanto mais precoce, eu sempre tento imaginar, assim, é uma coisa muito delicada, né? Muito frequente com o parto ali, a mulher numa situação delicada, muitas vezes tem o fator, muitas vezes, né? O primeiro filho, não, né? É muito delicado saber diferenciar, porque nessa fase inicial são coisas sutis, né? Mas acredito que muitas vezes isso é importante da informação, né? Muitas vezes as mães ficam angustiadas, tem alguma coisa ali que sente uma angústia, talvez até não associem, não pensem exatamente. Essa talvez seja um fator importante da informação, né? De se a gente sabe que esse tipo de informação, como tu disse, né? De que a criança acompanha o olhar, que a criança olha no olho da mãe,
se a gente sabe que isso existe, que isso é possível, tá, que, né, que deveria estar acontecendo ali nessa fase, de estar balbuciando, demonstrando alguns sinais de acompanhar e de socializar, né? Sinais iniciais Uhum. esperados, né? Facilita muito, né? Ter, pelo menos saber que nessa fase, né, isso é possível, acho que, né, é uma coisa até a gente estava discutindo de facilita as mães não se sentirem talvez culpadas ou de achar que fica nessa fase inicial também uma angústia, uma preocupação da mãe de estar dando Uhum. conta de cuidar desse filho, ou será que tem alguma coisa minha ali que eu não tô, né? Então tentar quebrar isso, né? Se eu vou Sim. buscar ajuda é porque eu tô com uma dúvida, não necessariamente eu tô achando que meu filho tá doente, ou é mais fácil ter um segmento, um acompanhamento precoce, nem que seja para dizer, ó, isso aqui não é nada, ou volta daqui a 6 meses, um ano, Isso. né? Para, se tiver dúvida, né? Se tiver alguma coisa, buscar ajuda. Então, o primeiro recado que a gente passou é acolha as famílias, né? O pessoal que chegou um pouco atrasado, acolham as famílias, dê atenção para as famílias, que não é só diagnosticar o autismo. Segundo, entender o que realmente é precoce, né? A gente precisa, o quanto antes, identificar essas crianças. O diagnóstico precoce ajuda muito. Terceiro, dê ouvidos para as mães. Se as mães estão achando que tem alguma coisa diferente, se a mãe está achando, e principalmente a mãe que tem uma sensibilidade, um contato a todo momento com o filho, né? Então, dê atenção, dê ouvidos para essa mãe, porque muitas vezes ela tem razão e é a primeira a notar que algo pode estar diferente com o filho, né? Não dá mais, atualmente, em 2020, a gente ficar esperando a fala atrasar. É, Então, esperar a fala atrasar, meu filho está com 2 anos e ainda não falou. Poxa, já tem que acender uma luz vermelha, eu tenho que procurar ajuda. Né? Então, isso é essencial, sabe? São algumas dicas essenciais, assim. é importante entender que o desenvolvimento cerebral, né, o cérebro, quando a criança nasce, ele tem 30% do cérebro do tamanho final, que chega do desenvolvimento, que é início da vida adulta, né, lá pelos 20, 25 anos. E nessa fase inicial tem uma neuroplasticidade, é um desenvolvimento neurológico e de ramificações neuronais muito grande, é a fase mais importante. Então, nessa fase, por isso a importância da precocidade da avaliação, né? Quanto mais cedo, melhor a repercussão dos estímulos, né? Melhor vai ser esse desenvolvimento inicial, maior vai ser o ganho de uma terapêutica, né? Então, isso que tu falou da fala atrasada, não dá para, né? A gente escuta de tempos já, né? Antigamente, até colegas muitas vezes, não, porque isso é preguiça. Não, lá com 5, 6 anos vai falar, não se preocupa, né? E Uhum. às vezes pessoas referência, né? Então, às vezes, não digo que isso é frequente hoje em dia, mas eu já ouvi Já foi relatos de pacientes, referente. né? Por exemplo, um professor, um diretor de escola, né? Ou até médico, sei lá, algum profissional que sugere demonstrar alguma segurança, não fala desse tipo de coisa, né? Não sei, Sim. se não sabe indicar ou informar, não sei, né? É até É, uma duas, coisa que a gente tá tentando, agora que a gente está fazendo a preceptoria lá no hospital, né, para os residentes de pediatria que estão acompanhando a gente, é um dos fatores que a gente está tentando abrir a mente dos novos pediatras de ter uma visão precoce e de entender, né, todo esse contexto, né? A gente espera contribuir com isso. e uma coisa que a gente pede para as mães, né, é que dê ouvidos a esses profissionais, muitas vezes que alertam cedo. Eu acho que o contrário também é verdadeiro, Felipe, porque tem muitos profissionais que alertam, olha, talvez leve seu filho no médico, ele parece que não está com neurodesenvolvimento exatamente igual das outras crianças aqui do colégio, aqui da vizinhança, aqui da atividade física, e muitas vezes existe uma resistência. Então, é importante para os pais que estão aqui nos assistindo também levar essas informações para frente, sabe? Que não necessariamente tomar uma crítica em relação à educação do seu próprio filho. Às vezes ele está educando perfeitamente,
mas as pessoas que o cercam estão vendo um neurodesenvolvimento talvez, de certa forma, não adequado com o que era esperado. Então, dê ouvidos para essas pessoas que chamam a atenção. Olha, talvez seu filho deva ir a um médico. E aí leve num médico, mas leve num médico que realmente tem condições de fazer esse diagnóstico, de diferenciar, que seja um especialista em autismo. Lembrando que o autismo é um mundo extremamente complexo, é uma doença que a gente precisa estar estudando diariamente, né, para conseguir realmente estar atualizado em autismo, certo? Precisa. É uma doença muito complexa e precisa treinamento né, de avaliação, de percepção. Uma coisa importante que tu falou ali às vezes, quando escutar o outro, né? Também falando que é uma situação muito delicada, esse momento inicial, pós-parto, né? Para as mães, principalmente, né? A mãe está ali começando a ter o contato, conhecer a criança, né? Ter essa troca inicial. E, naturalmente, os pais tendem a ter uma visão, principalmente a mãe, mas o pai também, né? Tende a ter uma visão uma atenção, uma visão idealizada do filho. Isso qualquer pai tem, né? Mas inicialmente tende a ser, por isso às vezes a complexidade de escutar um terceiro, né? Isso a gente vê, né? Contato próximo da gente, né? Às vezes você quer sinalizar, pontuar um detalhe diferente que está chamando a atenção e já vira briga, já vira conflito, né? Então, esse tipo de coisa tem que se quebrar no sentido de, putz, pode ser, mas né, não necessariamente tenha algo, né? Tende a ser por falta de experiência mesmo de muitas mães ou famílias que têm o primeiro filho. Não tem um comparativo, né? De ver o desenvolvimento, né? De um filho que desenvolveu de um jeito e o outro, né? Não possa estar tendo essa alteração. Então, é importante ter esses conhecimentos, esse entendimento, por isso a informação é fundamental para ter essa facilidade de escutar e de ver que é uma coisa simples, né? A gente fala, a gente leva filho para o pediatra com frequência para reavaliar características físicas e clínicas e da parte emocional, psicológica, a gente não tem esse costume, esse hábito, né? Sim. Então, Felipe, só e é algo que tem um impacto violento, né? De você identificar cedo, né? sim, eu só avisar o pessoal que eu estou lendo todos os comentários aqui, mas às vezes não dá tempo de responder e talvez até o final da live, que tem só uma hora, né? Por isso que a gente fala meio correndo, a gente consiga abordar todos esses temas. Talvez não. Um dos temas que eu tenho conversado muito essa semana com uma equipe multidisciplinar de vários locais, ressaltando o apoio das AMAs aí, momento singular para a gente, né? Então, assim, ó, tenho conversado com eles em relação a qual que é o papel do médico no transtorno do espectro autista. Eu acho que isso é essencial para o pessoal que está nos ouvindo entender. Assim, o papel do médico, o médico psiquiatra, ele vai ter um papel de coordenador, certo? É um papel de supervisão dessa criança, entendeu? Então, assim, ele vai fazer o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele vai fazer um atestado que essa criança tem o transtorno do espectro autista, para que ele tenha os benefícios hoje previsto por lei do autismo, certo? Então, ele vai atestar isso. É um ato que tem que ser feito pelo médico, certo? Ele vai diagnosticar as comorbidades, a gente pode falar sobre isso, né? Ele vai, por exemplo, fazer psicoeducação e acolher esses pais, né? Ele vai, por exemplo, encaminhar para os devidos profissionais. Então, Felipe, eu acho que é papel do médico encaminhar, olha, para essa fono, para esse fono, para esse TO, né, esse terapeuta ocupacional. Olha, ele precisa de uma psicopedagoga, ele precisa de um psicólogo, ele precisa do suporte na escola. Então, eu acho que é papel do médico, e o psiquiatra consegue fazer todo esse suporte para essa família, né? Eu acho que esse é o nosso papel. Não sei se você compartilha. Né? Até eu tenho uma pergunta de uma moça que eu vi hoje à tarde, que é do Chile, que está acompanhando a live. Ela é fonoaudióloga.
Ela perguntou se é só neurologista que pode fazer diagnóstico, que ela acha que lá no Chile parece que é só neurologista, né? A psiquiatria da infância é uma área relativamente recente, né? Vem crescendo. E é uma especialidade em que o médico é treinado e capacitado para avaliar comportamento. Então, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Mas são alterações que geram alterações comportamentais. Então, a gente precisa avaliar todos esses detalhes comportamentais para, né, verificar os critérios diagnósticos e fazer a adequação correta, a indicação correta das terapêuticas. No sentido de coordenar, eu acho bem importante, porque às vezes é importante a gente não ser mal interpretado nisso, né? Porque pode aparentar possivelmente que o psiquiatra que, né? Então, muitas vezes a família está levando, né, porque a família não tem esse entendimento todo de o que que eu preciso, o que que é necessário nesse momento, né? Agora eu faço o quê? E aí, às vezes, está num profissional qualificado para desenvolver uma parte daquele momento, só que o tempo está passando, né? Então, né, eu estou citando um exemplo, né? A fono está tratando lá a parte, né, de verbal e tal, de comunicação. O tempo está passando, que é essa fase inicial, que a gente precisa ter o estímulo das habilidades o quanto antes, são habilidades adaptativas, né? E muitas vezes um outro profissional que precisa estar junto, né, um terapeuta ocupacional, um neuropsicólogo, né, não está assistindo essa criança, então não está desenvolvendo, identificando outras questões que ali também precisam já ser estimuladas. Então acaba que a gente coordena e identifica, né? Putz, agora nessa fase eu acho que o desenvolvimento motor e a fono são importantes. Então, Uhum. agora está próximo da fase escolar, então eu acho que tem que ter neuropsicopedagogo ali ou né, terapeuta ocupacional, de acordo com o prejuízo que a criança tem, né? E além de a gente ter o fator de, né, a gente tem um estudo né, a questão clínica, né, de conseguir identificar possíveis sintomatologias que são sensíveis ao tratamento medicamentoso, né, que tem uma resposta importante e que fazem, né, quando necessário, né, não são todos que precisam, todos os autistas que vão ter medicação, vão serem medicados, né, A mas Vânia está acaba... perguntando exatamente isso ali, Felipe. Ó. A Vânia Sim. pegou e mandou para a gente, né? Sim, o psiquiatra ele vai identificar essas comorbidades e vai avaliar quando é necessário medicar. É importante ficar claro isso que você estava falando, que o psiquiatra, que nem todo autista precisa de medicação, mas com certa frequência ele vai precisar. E aí, se tiver um psiquiatra, um médico avaliando esse paciente, ele vai conseguir identificar prontamente, né? É, Eu acho que isso é algo que a gente concorda, assim, que se tiver como psiquiatra, o risco dele passar batido ou ficar sem avaliar algum transtorno mental que está prejudicando esse paciente é menor. sim. E é importante entender, assim, porque são detalhes pequenos e justamente é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, tem características que vão começar a demonstrar e aparecer na criança, né? Alguns detalhes com 5 anos, com 7 anos, com 10 anos, né? Por exemplo, tem criança que começa a ficar agressiva de uma hora para outra, né? É sinal e é característico do desenvolvimento cerebral que, de repente, ela não está tendo o desenvolvimento do controle inibitório que seria esperado para aquela idade. Então, essa importância de ter esse acompanhamento, né? Infelizmente, quem tem um filho autista precisa entender que esse acompanhamento vai ter que ser feito até a vida adulta, né? Até o Um acompanhamento desenvolvimento. regular, né? Isso, E tem um aí, eu acho acompanhamento para... importante deixar claro aqui que um acompanhamento que eu sugiro mínimo seria fono, a TO, que é o terapeuta ocupacional, né? Um psicólogo que seja especialista em autismo, né? Que trabalhe, que esteja acostumado com criança e adolescente, né? Aí um psicopedagogo geralmente precisa de um psicopedagogo, geralmente precisa de um tutor dentro do colégio, geralmente precisa de adaptação curricular para esse paciente.
né? Então, esses são profissionais necessários para um paciente com autismo. Né? É. A gente bate nessa tecla, né? E é importante dizer que a gente não trabalha sozinho, né? Não adianta ir só no psiquiatra. A gente precisa trabalhar em conjunto, cada um desempenhando a sua função ali, né? Porque são várias habilidades que o cérebro tem que estão comprometidas pelo quadro. Uhum. Então, quando tem a fono, ela vai focar e desenvolver naquilo que a gente, né, sabe até um ponto, mas não dos estímulos específicos. Então, para ter, né, ter esse ganho o melhor possível. Quanto à medicação, também falando ainda, é fundamental, assim, eu vejo que tem muito preconceito ainda, né? Ainda mais falando psiquiatra para criança. Isso é... Eu lembro que eu escutava muito isso antes de ir para a infância, né? Meu Deus, vai medicar criança? Pô, 2, 3 anos. Dois não, mas sei lá, 3, 4, 5 anos, né? Vai ferrar o cérebro da criança. Vai trazer prejuízo para o futuro, né? Eu sempre digo que a medicação ela é sempre custo-benefício, né? Eu preciso sempre mensurar o que a criança está demonstrando, como as terapêuticas estão sendo efetivas e estão trazendo ganhos, e aquele ponto ali que alteração cognitiva ou, né, alguma alteração que a gente enxergue como uma alteração sintomático, né, que a gente possa interferir clinicamente, o quanto custo-benefício de eu acessar isso, né, a criança medicada, ela, mais uma vez falando, né, a gente fala que é uma ponte, né, eu medicando determinados sintomas, eu permito que a criança acesse várias outras habilidades, que tenham desenvolvimento de vários outras ramificações neuronais, digamos, e tendo uma facilidade de uma resposta melhor ao tratamento dos estímulos, né? Então, as medicações, eu acho fundamental, assim, obviamente, né, tem sempre a visão, eu escuto bastante, mas quando medicou, meu filho ficava de olho caído, Sim, apático, não brincava sim. mais direito. A gente sempre fala, você tem que estar grudado no teu psiquiatra, né? É. Tem um sintoma, eu vejo que o ambiente interfere muito, né? Às vezes, se o ambiente da família tem momentos estressores, que tem, né, brigas com frequência, sei lá, uma situação aleatória, a criança agita junto, né? O autista, ele tem uma hipersensibilidade, ele tem uma questão sensorial grande, né? Seja auditiva, tátil, muitas vezes, Uhum. visual. Então, ela reage junto, né? Então, e tudo isso a gente tem que estar prestando atenção, não só na criança, né? Mas eu acho fundamental, Felipe, assim, eu vejo gritante, assim, a diferença quando, né, pontualmente, assim, sendo bem medicado, né? você vê, eu quero só pegar aqui um gancho ó, do que a Rita deixou como comentário, que a medicação é um abraço para a Rita, né? Eu a conheço, tive o prazer de conhecê-la agora há pouco tempo, de Itapoá, que foi a melhor parceira dela em 31 anos, que ajudou muito. Então, eu acho assim, ó, que esse é o nosso objetivo, medicar, né? Você estava falando disso. Então, medicar o sono, que acabaram de falar aí, você, você conseguir oferecer uma melhora para esse paciente do sono, do comportamento, da irritabilidade, da desatenção, para que no outro dia ele possa render na escola, ele possa aprender na escola, ele consiga fazer as terapias adequadamente. Então, essa ponte que você usou como termo, eu acho interessante. O remédio sendo uma ponte para o benefício do paciente. Né? É, Então, ele vai conseguir atingir aquele benefício que a gente espera usando a medicação como ponte. Então, isso é importantíssimo ficar claro. Né? E, como você disse, não é para deixar ninguém sonolento, não é para colocar ninguém para e sim viabilizar que o paciente atinja uma certa otimização das terapias que ele faz durante o dia. Acho sim. que essa é a grande Acho, questão da medicação. eu vou explicar, talvez de uma forma só para entender, de uma forma tentar me fazer entender como que é o autismo, né, para a criança. Tem algumas teorias
que eu acho bem legais, assim, que seria mente cega, né? A criança, ela tem uma característica de prestar atenção em tudo, mas em nada ao mesmo tempo, né? Então, ela é muito concreta, então ela tem tudo no visual. Ela não consegue, tem uma dificuldade de abstração, dificuldade né, ela é muito no visual, né? E então a característica do autismo acaba sendo essa teoria da mente cega no sentido, ela tem uma hipervigilância, ela presta atenção em tudo, mas uma hipotenacidade. Tem dificuldade de focar e a dificuldade não, praticamente não foca, né? E com isso, a criança tende a gente tentando imaginar como é que é a situação para ela, né? Ela tende a ficar ansiosa, agitada, inquieta, e muitas vezes o ambiente, como ela é sensível sensorialmente, né? Seja irritada, seja né, qualquer alteração do ambiente. Eu tenho pais que falam que às vezes o pai chega estressado em casa, nem está perto da criança, a criança já começa a ficar hiperativa, agitada, né? Então a sensibilidade é muito grande. Então essa questão dessa rigidez e dessa inflexibilidade cognitiva acaba, ou muitas vezes o ambiente desorganizando e a criança também com dificuldade de se organizar e de se equilibrar emocionalmente, de certa forma, por ter essa característica, né, de não... É como se, né, por exemplo, ela está num ambiente com várias coisas e, de repente, tem um barulho aleatório, ela não consegue focar e ver que aquele barulho está vindo, né, de uma buzina de um carro, por exemplo. Sim. Né? Então, mudança de ambientes, mudança de rotina, qualquer mudança ambiental para a criança muda muito. E muitas vezes a criança não suporta isso, dependendo do nível do autismo, né? Então, tende a ser uma criança, às vezes, muito ansiosa, hiperativa, agressiva e, dependendo do momento do desenvolvimento, né? Desatenta, desfocada, tem vários fatores, né? A gente até antes estavam perguntando sobre comorbidades, acho que a gente podia falar, já aproveitar e Sim. citar, né? Assim, ó, de maneira geral, eu quero falar para o pessoal que está nos ouvindo, as comorbidades na psiquiatria e no autismo, especialmente, as doenças mentais, elas são extremamente conectadas, né? Elas acontecem quase que juntas. Então, é importante entender que as alterações neuronais que existem no autismo, eles predispõem esse paciente a ter outras doenças psiquiátricas, né? E aí a gente pode citar qualquer uma delas. Vocês podem escolher depressão, ansiedade, TDAH, toque, psicose. Então, é muito frequente esse paciente nos procurar um psiquiatra, quando vem com alguma alteração dessas doenças, uma alteração comportamental. E o que a gente quer deixar de mensagem é que não espere a coisa acontecer, porque chega muito caso grave, a gente se comove com o sofrimento que essa criança está tendo, que a família está tendo. A família está sempre em contato, né? A família sofre muito com as comorbidades, né? A gente pega casos assim de famílias em tratamento, né? Às vezes, sei lá, 10 anos, não é difícil de pegar, né? Com vários tratamentos e a criança não dorme, agitada. E, quando você ajusta a medicação só para ela dormir bem, nossa, é um impacto absurdo para todo mundo, né? Para a criança e para, né, para a família. Com relação às comorbidades, eu sempre vejo da seguinte forma, porque é importante a gente não ser mal interpretado, né? As comorbidades no autismo, elas são decorrentes da estrutura do autista, né? Então a gente não está aqui querendo achar mais doença ou não é para nem atrapalhar isso, eu acho, né? Porque se a gente fala às vezes, é autista com TDAH, aí você põe TDAH na cabeça, parece que é tranquilo, não tem nada, né? Ou autista, então assim, as comorbidades eu coloco como características clínicas semelhantes a outros transtornos, né? Idênticas, né? Como toque, transtorno de ansiedade, um transtorno bipolar, né? A gente coloca como em paralelo, mas não é que a gente está querendo achar mais doença, é que são características
parece simples, mas é importante entender, né? O diagnóstico, ele serve para o médico saber com o que ele está lidando e para onde que ele está indo, que tratamento eu estou esperando e o que eu espero de resultado, né? Então, quando a gente coloca comorbidade, é para entender isso, né? É para a gente entender que a gente está avaliando, diagnosticando, entendendo o funcionamento da criança e para tomar a escolha mais assertiva possível, seja do tratamento clínico e do multifatorial, né? Então, Sim. só para não misturar, não bagunçar de achar que, mas é bipolar também, daí daqui a pouco, mas é não sei o que também. É tudo decorrente do autismo, né? Sim, eu acho interessante. O pessoal perguntou aqui sobre o diagnóstico qual idade, né? A gente falou isso no começo, depois pega ali, fica salvo no perfil do Felipe durante 1 hora, né? Durante 24 horas, desculpa. A gente vai tentar no YouTube depois, porque a gente fala um pouco no começo sobre o diagnóstico precoce, tá? Não dá para ficar repetindo sempre. Mas queria destacar aqui a Fabíola, por exemplo, falou que o filho dela, que ela notou, né, não sei se é filho dela, neto, foi com 8 meses o diagnóstico, ou pelo menos notaram o risco de autismo, né? Isso é excelente, porque te dá tempo para buscar ajuda, né, Felipe? Ver se Sim. precisa de remédio para irritabilidade, para o sono, para o É. comportamento. Então, Tem se remédios, né? se Se vai ter fosse alguma falar outra de remédio, né? comorbidade. Às vezes já é algo que começa e é de forma muito sutil, né? Que começa a trazer uma dificuldade para a criança lá no início e que seja, por exemplo, dificuldade para dormir, né? Tem remédios bem leves, como a melatonina para a criança, que pode ser utilizado e sem nenhuma repercussão tão significativa. E se é suficiente para manter um padrão de sono desde pequeno, isso tem um impacto absurdo para frente, Sim. né? Quanto menor o padrão de sono, se isso for um motivo, né? Menor o tempo de sono, né? Isso vai piorando, vai aumentando o fator estressor. Por consequência, obviamente, o quadro tende a ser abrir antes ou ir se desenvolvendo para pior. Então, o remédio para amenizar aquilo ali, tentar manter um desenvolvimento junto com aquilo o mais próximo do estável possível. Uma dúvida, eu sei que tem muitos pais nos assistindo, e uma dúvida bem comum que eu noto quando a gente atende no hospital ou mesmo no consultório é, é mais ou menos o seguinte: qual que é meu papel? É ceder a tudo que o meu filho pede ou eu devo ser rígido e não deixar ele ter os comportamentos típicos do autismo? Isso é uma questão bem importante que os pais às vezes se sentem um pouco perdidos em relação a qual postura adotar. E eu acho que assim, ó, é importante deixar muito claro que um dos objetivos do tratamento é esse, é conseguir aos poucos, gradualmente, adaptar essa criança conseguir se adaptar para a realidade do mundo. Não tem como o mundo e a família adaptar-se totalmente ao jeito, ao funcionamento restrito e repetitivo dessa criança, desse adolescente e daqui a pouco desse adulto. Então, a família, com o tratamento, com que essa criança e daqui a pouco adolescente e adulto tenha um funcionamento diário plausível, né, na realidade que a gente vive atualmente. Eu não sei se você concorda, Felipe, esse é um dos principais objetivos do tratamento. E é fundamental, assim, eu enxergo, eu tento observar bastante, assim, né, a percepção dos pais quando está com o filho junto e como que chama a atenção do que o filho está fazendo, às vezes no consultório, e a gente percebe, isso é uma coisa, avaliando bastante paciente, assim, a gente vai percebendo, e é difícil isso não é os pais acabam se adaptando e se acostumando ao perfil da criança. Por exemplo, se ela é agitada, inquieta, ou tem algo que possa estar fugindo do padrão, né? Então, eu sempre falo que ir ao psiquiatra é fundamental e tem que ser alguém de confiança da família mesmo e ter um contato próximo, né? Porque a gente não vai estar lá para falar para os pais o que eles querem ouvir, né? Porque a criança, ela está possivelmente demonstrando
né, em idades iniciais ali, algumas questões que os pais não a gente vê direto, né? A gente tem uma idealização do filho que eu tendo a não querer ver aquilo, né? Então, a gente que está de fora está enxergando esse desenvolvimento e quando a gente pontua, daqui a pouco o pai enxerga, entende. Quando você vai ver numa outra consulta, sei lá, 6 meses, um ano, ele parece que já assimila e desaparece, né? Não enxerga mais aquilo como problema. Então, essa questão das rotinas que tu colocou, eu acho fundamental, porque isso tem que começar o mais precoce possível, né? Como qualquer criança, né? A gente tem que ter padrão de sono, tem que ter horário de comer, tem que ter tempo né, dos aparelhos. Hoje, é muito frequente ver autista direto no tablet, no celular, né? Que é um outro característica que camufla muito os sintomas, isso para qualquer criança, adolescente, né? Mas no autismo mais ainda, muitas vezes tem uma agitação e uma hiperatividade ali escondida e a criança está quase o dia inteiro no tablet, né? Sim, acho importante pegar aqui uma mensagem, um comentário que foi mandado, né? Ah, mas meu filho já fez fono, fez TO e fez psicólogo e ainda não melhorou. Bom, eu estou falando de um caso específico. O que eu quero dizer é assim, gente, que no autismo, essas terapias costumam ser contínuas. Elas não devem necessariamente parar, certo? Claro que tem casos que foi trabalhado e foi estimulado e tudo já está perfeito. Porém, costuma haver uma necessidade de acordo com cada idade desse paciente. Então, ele tem que estar fazendo terapia. Não é assim, ah, meu filho fez 6 meses de fono, de TO ou de psico, ou de psicopedagoga. Esse paciente tem que estar sendo estimulado. É algo contínuo as terapias para o autismo. Ele não vai deixar de ser autista. Porém, se ele tiver a medicação, caso necessário, acompanhamento médico, caso necessário, e as terapias, tem algumas terapias que são alternativas, esses três que eu citei, o fono, o TO e o psico, também são excelentes. Se eles tiverem isso constantemente, os sintomas vão se abrandando. E esse paciente consegue se adaptar ao dia a dia, consegue se adaptar a uma rotina normal de estudo, trabalho, os compromissos domésticos, compromissos familiares. Então, esse é o objetivo. É isso que nós, como médicos que atendemos ao autismo, gostaríamos de notar, de ver, sabe? Tem a Isolete aqui, tá falando que o filho dela tem 2 anos, é amoroso, né? E tem momentos que fica ausente, né? Não presta atenção, então não dá para falar em autismo aqui, se é ou não é, mas podem ser muitas coisas, né? Pode ser epilepsia, pode ser muita coisa. Tem que levar em alguém de confiança para avaliar, né? E tem uma outra moça aqui perguntando sobre autismo regressivo, né? Na verdade, não seria regressivo, né? A criança vai num desenvolvimento, talvez, né, que tem inicialmente nessa fase que a gente falou do primeiro ano, né, para tentar. Possivelmente isso passa de forma sutil, não é né? A gente tem que entender que quanto mais cedo o autismo abrir o quadro, pior a repercussão, né? Mais grave vão ser as consequências. Então, muitas vezes é um quadro, se a gente pensar, é um pouco mais leve e em algum momento ali no segundo ano, terceiro ano, começa, né? Como se a criança vem normal e regride para o autismo, né? Para as características. Então, eu vejo essa característica da rigidez, inflexibilidade cognitiva como algo que impacta muito nisso, né? Então, como se aquilo em algum momento começasse a ter uma proporção e um incômodo, um impacto maior para o desenvolvimento Ô, Felipe, e, ô, Felipe e por consequência, os prejuízos, né? a Débora falou algo muito legal aqui, ó. Isso aqui tem que ser destacado, sabe? Que é os pais se dedicarem a continuar a terapia em casa, sabe? Isso é essencial. Então, vamos imaginar que uma família que consiga custear ou consiga ter acesso nas camas ou numa prefeitura para essas terapias mínimas que a gente colocou, de 1 hora semanal, no mínimo, né? Com cada profissional, isso é pouco, né? Ainda é pouco, mesmo tendo o TO, a fono e a psico adequadas para a criança,
com terapias individuais por no mínimo 1 hora, né, que é muito pouco mesmo assim. Então, os Sim. pais precisam se engajar e precisam realmente que ocorra uma mudança comportamental em casa para que eles consigam mudar esses comportamentos, né, para que consiga continuar a terapia em casa. Então, o profissional, além de treinar a criança ali naquela 1 hora, eles também treinam os pais de como manter uma postura em casa para que essa terapia continue domiciliar, né? Acho que você nisso não vai concordar comigo, né, Felipe? Sim. A Caroline perguntou aqui, a psicóloga, se o que eu estava explicando ali de iniciar o quadro seria a poda neuronal, né? É isso Isso aí. mesmo, né? É a fase que acaba tendo um trave ali do desenvolvimento e começam a iniciar as características do espectro, né? Com relação a... Agora me fugiu. Tu estava falando... O pessoal perguntou bastante, Felipe, de exames também, né? Não sei se você quer falar sobre, né? Exames é algo que a gente tem, assim, uma opinião na psiquiatria e as famílias acabam ficando perdidas, né? Não sei o que você quer falar essa parte? O espectro, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele tem a possibilidade, né? 30% dos pacientes autistas podem terem como comorbidade, por exemplo, a epilepsia, que é um quadro neurológico, né? Mas para isso precisam ter características demonstradas neurológicas, né? No geral, essas questões comportamentais, cognitivas que a gente está falando, isso não demanda, não precisa tomografia, ressonância, eletroencefalograma, não tem necessidade, né? Não adianta eu ficar fazendo uma ressonância por ano ou a cada 6 meses que eu não vou achar nada, só vou expor a criança, né, a um exame e muitas vezes até uma situação traumática para a criança, porque o autista vai ter muita dificuldade de ficar paradinha lá na máquina, né? Sim. Então não tem indicação clínica nenhuma, né? O diagnóstico do autismo é um diagnóstico clínico e essas questões comportamentais todas são acompanhadas e tratadas, mas não tem, né? A gente faz um exame de imagem, o cérebro do autista é igual de outra pessoa. São Sim. alterações microscópicas, né? Bem, então, assim, para resumir, né, Felipe, para os pais em casa, a gente só vai pedir exame, só vai fazer ressonância, eletroencefalo, se tiver exames assim mais específicos ou outros exames, se tiver alguma alteração que fuja da clínica do autismo, né? Então, assim, Isso. então, se tem uma microcefalia, se tem algum comportamento diferente do que a gente conhece, atípico do autismo, a gente costuma pedir, sabe? Mas não Cara, necessariamente é uma regra, né? Isso não é uma regra características, absoluta. características de alguma síndrome, alguma outra, um quadro, né? Alguns tem quadros, por exemplo, de epilepsia um pouco mais grave, que aí a gente não sabe o que começou antes, né? Que tem sintomatologia que lembra autismo, né? Eu tenho uma paciente que é síndrome de Prader-Willi, que é uma alteração neurológica, né? E tem características, um quadro idêntico ao autismo também. Então, varia, né? Se tem né? Uma outra comorbidade neurológica, a investigação é para aquilo, né? Mas o autista num todo, falando só do espectro, não teria isso. Eu vi a Débora aqui perguntando que ela é mãe, né? E pergunta para a gente falar sobre ter um profissional em casa, se seria Uhum. importante para ajudar a trabalhar né? Ajudar além da terapia, né? Eu Sim, vou passar um pouco isso, acho que é da prática da gente, né? Não tem talvez uma evidência científica, mas é do nosso dia a dia ali no hospital. A gente percebe o quanto tem questões, o quanto aparenta, né, uma reatividade maior do contato afetivo mãe e pai com o autista, com a criança. Isso é bem complexo de falar, espero que eu seja bem compreendido, né? A criança tende a ter uma agitação maior e
pela afetividade, para mim isso me parece muito importante, assim, pela rigidez e inflexibilidade da criança, ela acaba tendo dificuldade de perceber o afeto materno e interpretar isso, né? Então, me parece que é uma das características que agita a criança e que faz ela ficar aparentemente perdida, né? E lá desde o início, mas também no dia a dia a gente vê as mães acabam se sobrecarregando, tentando muitas vezes lidar no manejo com a criança no dia a dia, e a criança acaba tendo uma facilidade, uma facilidade às vezes de desenvolvimento e fica mais tranquilo com outra pessoa, com uma pessoa estranha, né? Claro que esse estranho, essa outra pessoa tem que ter afinidade, tem que vincular com a criança, né? Isso nos Estados Unidos é muito frequente, né? Tem como se fosse uma babá, não é? Não é necessariamente nesse sentido, mas é no sentido de auxiliar o estímulo. A Sim. criança acaba ganhando um desenvolvimento bem grande quando ela tem uma outra pessoa que não é afetivamente relacionada, né? E o Felipe, vou pegar algumas perguntas aqui, porque daqui a pouco já está acabando o nosso tempo. Ó, rapidamente, a Vânia perguntou como a família identifica uma emergência psiquiátrica. Não é de autismo exatamente, mas assim, toda emergência psiquiátrica é tudo que põe em risco a integridade do paciente, então dessa criança com autismo ou das pessoas que a cercam, é uma emergência psiquiátrica, tá, Vânia? Vou pegar outra aqui, ó, a Ana Eu Cel. acho, hein, Daniel, eu acho que a gente podia abrir de novo, porque tem bastante pergunta bem importante aqui. Eu não sei o que tu acha. A gente Podemos. abrir mais um pouquinho. Eu acho que tem mais alguns minutos ainda essa, tá? Porque nós começamos atrasado. Acho que tem 5 minutos. É que o pessoal está perguntando para adulto, né? E a gente não É, falou. sim. Ó, a Ana ali então, se cair, a gente volta. Pode Isso. ser? Então, ó, 3 anos de noites mal dormidas. Então, demoraram para pedir um vídeo EG, né? Então, assim, se está tendo algum distúrbio do sono e essa pessoa e o paciente não está conseguindo dormir bem com um remédio para dormir, a gente tem que confiar que tem alguma coisa à noite, que não é normal. Então, sempre quando a gente desconfia de algo que está saindo do habitual da clínica, tem que ser investigado com exame, que isso é claro, né? Né? Por exemplo, o cariótipo é realmente importante, né? Que a Caroline falou. Que tem mais algo que eu vi aqui. A Ubera também é importante, o exame de triagem, isso deve ser pedido, né? Então, assim, eu quero que vocês entendam que para o diagnóstico é clínico, tá? Então, a gente pede alguns exames como exclusão. Né? Felipe, eu acho que aqui ó, a Isolete fez uma pergunta interessantíssima. Ele está um pouco para cima, que é o T pode evoluir de moderado para moderado ou grave. Isso é Sim, importante a gente comentar, sabe? sim. O autismo, ele tem essa classificação nova do DSM-5. Ele colocou em 3 pacotes, né? A identificação do paciente. E leve, moderado e grave. E, teoricamente, tirou o Asperger, né, da classificação, né? Uhum. Isso, como eu falo, assim, diagnóstico é uma coisa importante para a família, para saber que tem algo a ser tratado e que precisa levar a sério, mas daqui a 2 minutos vai cair. Mas a classificação de leve, moderado e grave, ela serve para a gente ter esse parâmetro, mas ela pode transitar, né? Então, uma criança talvez identificada como moderada, com uma idade precoce, ela sendo bem desenvolvida, bem abordada, com o tratamento multidisciplinar, né, adequado, ela tende a reduzir esse prejuízo inicial lá, né, com a abordagem correta. Então, e ao mesmo tempo eu vejo também muitos pais, às vezes, que escutam: ah, meu filho tem autismo leve. Me soa, e eu vejo, isso a gente vê com frequência, né? Leve para quem? Porque, né, seja qual for a sintomatologia, tem um prejuízo, seja leve que for, mas tem, né? Então, muitas vezes,
vem para a cabeça dos pais como, é leve, como se eu não preciso me preocupar tanto, né? A Sim. questão é que a repercussão desses sintomas, mesmo que leves, a repercussão a gente vai ver o impacto lá na frente, né? E é sempre tendo foco no desenvolvimento gradual de autonomia, né? Então, uma sintomatologia leve pode chegar no fim para a vida adulta e a criança, mesmo assim, não ter autonomia, né? É. Não lidar com, não dá conta dela com ela mesma. Né? Veja, Felipe, que nós também, às vezes, acabamos exigindo muito dos pais, né? Coitados dos Sim, pais que estão aqui nos ouvindo, né? Porque a gente pede tanto que esse pai corra com essa criança para um TO, para uma fono, para uma psico, tem que estar atentos a essa criança e ter um comportamento que será um espelho para essa criança, não irritando ele, mas também de forma alguma sendo negligente. Então, é um desafio para os pais terem essa, dosar, fazer com equilíbrio essa relação com o filho, né? Isso eu acho essencial, assim, e é esse equilíbrio ao lidar com o filho. e eu acho que é importantíssimo, né, o equilíbrio entre pai e mãe, né? Porque a criança vai ter demandas que, se a mãe está o tempo todo ali, sobrecarrega e ela não dá conta e vai começar a se irritar e a criança agita junto. Uhum. Então, assim, quando um percebe o trocar, né, ter essa parceria, esse contato, e uma questão que até tu citou antes também, né, que ajuda muito é a questão rotina, né? Isso diariamente a criança tendo um padrão de rotina organizado, ela não se tumultua tanto para coisas pequenas. Sim. Então, ajuda muito ela se manter estável, né, organizada. Ô Felipe, vamos então abrir para pergunta ali, o pessoal quiser perguntar, É, eu manda vou, nos comentários aqui, né? eu vou citar um pouco, acho que entrando nas comorbidades, talvez, se tu tiver alguma pergunta aí que tu achar interessante, né, pode me falar para a gente discutir. Mas fatores comórbidos que eu acho que também são importantes para a gente conseguir discernir, né? Que a gente tem o TEA com déficit de atenção e hiperatividade, a gente tem pacientes com autismo e prejuízo intelectual, né? A gente, como que funciona, por exemplo, a depressão no autismo. Eu sei que é um pouco amplo isso, mas talvez é importante a gente entender que a gente tem uma sequência de raciocínio quanto à cognição do paciente, né? Então, importante a gente ver que quando tem, né, o TDAH no autismo, também não quer dizer que é um quadro leve, né? E nem todo o déficit de atenção que você pode saber na criança seja necessariamente um TDAH, né? Pode ser um atraso mental leve, que é um prejuízo tanto maior do que déficit de atenção, né? E que tende a não responder a psicoestimulante, que seria um tratamento para déficit de atenção, né? Tende até a piorar bastante. Então, esses detalhes, assim, que são sutis, mas fundamentais, né? Para se entender como que a criança funciona, como que ela está lidando e como que aquilo está acontecendo, porque dependendo da medicação que for mal indicada, a criança, né, reage de uma forma totalmente oposta do que está se tentando tratar. E aí eu tenho, né, a gente tem exemplos, né, de pais que desistem de levar no médico por ver que nada resolve, nada, a criança agita, fica pior, né? E aí muitas vezes acaba sendo melhor não medicar, né, não seguir né, se não tem ganhos nenhum, mas essa é a importância do treinamento e da especificidade de ver esses detalhes na criança, né, e do dia a dia. A gente vê, por exemplo, crianças do espectro autista que chegam lá no hospital por tentativa de suicídio, que não foram diagnosticadas, né, como autistas e estão sendo vistas como depressivas, né? E você vai avaliar, ela tem uma agitação, uma irritabilidade, um mal-estar, seja na escola, seja em casa, em várias situações, em vários ambientes da vida dela. E o pensamento suicida é por uma agitação, um descontrole, uma raiva, uma irritação de estar passando por aquilo.
Não tem Uhum, nada a Felipe. ver com depressão, por exemplo, né? Desânimo, tristeza. Mas são detalhes do estado mental que precisam ser bem abordados e perguntados, né? Não tem como a gente saber isso só olhando para a criança, né? Porque a criança, ela tem dificuldade de nomear os próprios sentimentos. Então a gente tem que perguntar, a gente tem que entender e questionar várias vezes para saber né, de várias formas como que ela está pensando, funcionando e tal, para saber do que a gente está lidando, né, e para ser assertivo. Então não tem Sim. como fazer isso numa avaliação rápida, né? Ou né, só olhar aquilo ali, não, isso é depressão e já sair, né, Sim, tem indicando que alguma. entender que as comorbidades no autismo, elas são diferentes, né? Elas precisam ter mais atenção. A depressão do autista é diferente de uma depressão do não autista. O TDAH no autista é diferente do TDAH na população. Então, isso é essencial, Felipe, que você explicou. É essencial para fazer esse diagnóstico diferencial, entender comorbidade no autismo. Como a gente disse várias vezes aqui na primeira hora, o autismo é um mundo diferente. O médico tem que se dedicar a isso, ao autismo, para atender ao autismo. Precisa de uma dedicação exclusiva. Felipe, a Thaís perguntou duas vezes aqui, se você me permite. É um Claro. assunto um pouco diferente, mas ela perguntou do canabidiol. E eu sei que eu sempre coloco isso nas minhas aulas, que eu sei que é uma dúvida frequente. Thaís, assim, ó, na nossa prática, eu tenho certeza que o Felipe também faz isso, a gente costuma fazer medicina baseada em evidência. O canabidiol, hoje, ele tem algumas evidências de uso naqueles casos em que tem epilepsia refratária ao tratamento. Então, você tem um filho com epilepsia muito grave, não respondeu a vários antiepiléticos, né, numa lista de antiepiléticos que vai utilizando, ou teve efeito colateral grave, algum antiepilético, e aí sim é usado o canabidiol, certo? Alguns médicos têm tido experiência e extrapolado esse uso para epilepsia para alterações do comportamento também. E aí, nos autistas graves, com alterações graves do comportamento, nós estamos autorizados tentar esse uso que a gente chama de off-label, como uma última medida, como uma medida heróica. Tá? Então, o canabidiol, só nesses casos, não tem outra justificativa a não ser, repetindo, casos de epilepsia refratária ao tratamento já existente, ou casos de alterações do comportamento muito grave que não responderam a outros tipos de tratamento. Essas são as duas situações que hoje em dia se justifica o uso de canabidiol. Fique claro aqui, tá bom? Eu acho que a gente pode dividir a nossa prática, né? A gente já está há um bom tempo trabalhando num serviço de internação que são casos, né, de moderados a graves. A gente é referência no estado, então a gente recebe os quadros mais complexos com transtornos neurológicos associados, né, outras comorbidades. E nunca a gente não conseguiu resultado, né? A gente nunca, eu estou há 8 anos trabalhando com isso, nunca tive um quadro que não responde, né? Então, claro, tem que ter uma abordagem clínica, uma associação, né? Até ter um resultado, vai da experiência do profissional também. Mas também essa questão do canabidiol vem muito uma questão da indústria, né? De tá se fomentando para que tá Sim, muito ligado. O canabidiol se mistura com a questão da maconha, né? O canabidiol ele pode ser produzido sinteticamente, não necessariamente da maconha, sim. mas está sendo associado a vários quadros, né? E os estudos não tem estudo comprovando para nenhum transtorno de forma efetiva que o canabidiol tenha resultado clínico mesmo, né? E Sim, o Felipe, sustentável. deixa eu pegar a pergunta da Ed aqui, ó, muito legal. Meu afilhado teve diagnóstico de 3 anos de autismo moderado. Acompanha com fono, TO e psicólogo. Vai na AMA. Agradecer o pessoal da AMA que faz um serviço excelente aqui em Joinville. Conversei com a Andréia, a AMA de Joinville, com a Vitória lá da AMA de Itapuá, que também são pessoas maravilhosas. Já foi cogitado que não é autista, somente de dificuldade na fala. Assim, ó, tem outros transtornos, tá, gente? Nem tudo é autismo. Então, tem diagnóstico diferenciado que a gente precisa fazer para ter certeza se é autismo ou não, tá? Mas, assim, ó, também existe outra situação.
pacientes com autismo, geralmente leve, que evoluem tanto e evoluem tão bem que o médico, depois de 5 anos de terapia, um médico novo no caso, pega aquele caso e, se não fizer uma história do passado, vai achar que esse paciente não é autista. Mas não porque ele não tem sintomas de autismo, mas porque os sintomas melhoraram muito. As dificuldades e os déficits evoluíram com a terapia de uma maneira muito boa, uma evolução fantástica. E aí, profissionais que avaliam aquele paciente acham que não é autismo. Mas veja, gente, nem todo déficit, nem toda doença do neurodesenvolvimento, nem todo atraso do neurodesenvolvimento é autismo. Aí existem outras doenças. Tem distúrbio de linguagem, tem, né, descalculia, tem vários outros, né, que não são, Sim. não são do espectro, né? Que mais? A Fono Leilani, ela perguntou em quais casos os tratamentos começam a ser necessário o uso de medicação. Então, Leilani, a gente falou na primeira hora aqui, resumindo assim de maneira bem prática, os casos em que existe alguma dificuldade desse paciente a fazer a terapia. Né? Então, esse paciente tem um comportamento alterado, tem alguma dificuldade, está ansioso e não consegue fazer as terapias, não consegue ir para a escola, tem um problema do sono ou tem um problema de relacionamento familiar. Esse paciente vai precisar da medicação. Então, a medicação é um facilitador, uma ponte, uma melhora para ele conseguir fazer as terapias e voltar à evolução neuropsiquiátrica, tá? De maneira simples, é isso a medicação, tá? A Vânia pergunta no adulto também, né? Se possivelmente autistas não diagnosticados podem ser equivocadamente identificados como bipolares, né? Ou com hiperfoco, que seria maníaco. Eu costumo dizer assim, quando chega até a vida adulta não diagnosticado, algumas características lembram um perfil mais do espectro, né? E com esse funcionamento, de novo, falando dessa rigidez, inflexibilidade, isso, para cada quadro, ele vai manifestar sintomatologias diferentes. Então, podem ter quadros semelhantes à bipolaridade, podem ter quadros, né, de hipomania ou de toque, que vem decorrente disso, mas não necessariamente lá na frente. A questão é que na vida adulta, se eu não vi o autismo, é sinal de que o adulto já tem uma determinada autonomia. Possivelmente, não todos, né? Então, se eu não enxerguei autismo e demorei para ver, porque a pessoa já tem uma vida, seja do jeito que deu e que ela conseguiu se desenvolver, já não é tão relevante eu dizer que aquilo é autista, porque ele está desenvolvendo, né? Ele está tendo uma certa autonomia. Claro que as terapêuticas precisam, se possíveis, abordarem isso, as dificuldades, mas o tratamento em si, né? A bipolaridade vai ser identificada e tratada porque a sintomatologia está compatível lá, né? Então, os medicamentos precisam estarem de acordo com os sintomas, né? Mas, enfim, essa questão do autismo leve, ou o adulto autista que não foi diagnosticado, é uma dificuldade que às vezes é uma situação limítrofe, né? Mas, enfim, a medicação a gente acaba muitas vezes colocando, não enxerga de primeira, identifica, né, um bipolar, vai medicar para ter a remissão desses quadros, né? É isso aí, Felipe. Bom, eu acho que deu 1h20 aí. Acho que tá bom de live, né? Vamos ver. Tinha algumas perguntas de medicamento, né? Tem Perguntava de uma, medicamento, é difícil. tem uma, a Tayane perguntou aqui do Vinvance, né? Vinvance é um psicoestimulante que é indicado para déficit de atenção e normalmente, pela prática, assim, a gente vê que o Vinvance para criança pequena tem que usar a dosagem bem baixa. Eu não costumo usar, tento usar mais para de adolescente